umas terminal bem vezes, isso aqui, ó, só no pé. Então, 5 anos que eu tô nessa caminhada. O preconceito vindo do próprio portador. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui na Escola de Lutas, CT Rickson, na cidade de Vila Velha. Viemos fazer um trabalho que é parte da nossa disciplina Esporte Adaptado, gerida pelo professor Genilson Rodrigues. E a ideia nossa é entrevistar o atleta, faixa preta de judô e praticante de jiu-jitsu, o professor Bruno. E eu gostaria também que vocês conhecessem um pouco a história do professor Rickson com relação ao Bruno, com relação ao aluno dele também de jiu-jitsu. O nosso atleta Bruno é uma pessoa que ele faz parte do escopo do projeto. Ele tem a deficiência visual, está dentro do que foi solicitado dentro da disciplina. Beleza? O atleta Bruno, para iniciar a conhecermos, saber um pouco sua história, gostaria de saber como você conheceu e iniciou no judô. Bom, na verdade eu comecei no judô através de um amigo, né? Ele me apresentou, me convidou para poder participar de uma aula ou outra. Acabei entrando muito assim, não querendo, mas depois que eu peguei e fiz a primeira aula, entendi como é que funciona, acabei devagar pegando o gosto e pronto, acabei ficando. Aí você vai puxando um treino, vai puxando o outro, vai ficando, quando vai ver, tá aí, 25 anos que eu tô nessa caminhada. Consegui chegar na minha faixa preta, né, com muita insistência, e tive assim meus méritos dentro da modalidade, mas tudo começou através de um amigo mesmo para querer me apresentar, levar, e fiquei até hoje. Boa noite, mais uma vez. Professor Bruno, fala um pouco para a gente como foi a sua trajetória dentro das competições de cunho nacional, porque tendo em vista que você é um atleta, fala um pouco da classificação, do tipo do judô, da sua categoria, do judô paralímpico. Fala um pouquinho pra gente. No geral mesmo? No geral. Sua história dentro desse cenário. Eu participei muito no início, né, da minha deficiência visual. Eu participava ainda muito de competição de vidente, que é o que nós chamamos, né? Pessoas que têm ainda visão saudável. Participava normalmente e tal, porque ainda não impactava. Depois de um determinado momento eu decidi começar a me preservar para começar a me adaptar em relação a alguns pontos. E aí, 2011, eu fui convidado, né, por um órgão conhecido como Unicep, para representar eles no Brasileiro Paralímpico de Judô. Foi o meu primeiro brasileiro. Até lá, simplesmente, eu só batia na trave, né? Ou era por uma questão de graduação, ou então, assim, eu não conseguia chegar a ter ponto suficiente no regional para chegar até uma classificação para ir para o brasileiro. E aí, quando eu cheguei em 2011, eu estava na minha graduação, eu era faixa verde, né? E aí eu consegui participar de um Paralímpico e o meu primeiro resultado foi 3º lugar. Né? Eu simplesmente perdi porque eu fiquei muito nervoso, entrei no tatame com as pernas tremendo e o contato é um pouco diferente, apesar que assim, questão técnica, força, desenvoltura, assim, não muda. A única diferença mesmo é porque já começa segurando. Então dali eu me senti muito à vontade, até porque quem tem uma deficiência visual, essa situação de já estar segurando o judô já é meio caminho andado. Hein, Bruno? E a respeito do preconceito, a gente sabe no cenário brasileiro, a gente convive, a questão do preconceito é muito grande. Em questão do judô, do esporte, você teve algum preconceito dentro da modalidade ou até mesmo fora do público, plateia? Então, questão do preconceito mesmo, partindo de outras pessoas em relação a mim, não, pelo contrário. Dentro da própria modalidade no judô, eu tive, foi muita gente
abraçando em relação a isso. A gente identifica muito uma questão do preconceito vindo do próprio portador, muitas das vezes. Porque ele muitas vezes não quer se aceitar com aquela deficiência, se coloca numa situação de fragilidade achando que pode se avantajar disso por alguma coisa, e no momento que precisa ser reconhecido, ele não quer ser reconhecido por uma questão de vergonha ou algo assim. Pelo contrário, em todos os momentos que eu precisei, eu lembro que tive muitas vezes meus companheiros mesmo chegaram, não, vamos adaptar isso aqui, qual é a dificuldade? Então, muitas vezes eu achar o judô-gi, a pessoa que tem um judô-gi da mesma cor, às vezes você não consegue identificar quando está uma blusa de fundo branca, onde termina o judô-gi ou não, e aí começar a identificar isso aí, o colega, não, então você balança de um lado, pega do outro, sempre e tal. E aí a gente vai trabalhando isso. Então, parte mesmo de preconceito vindo de fora, não houve nenhum. Bruno, você respondeu que a respeito quando você segura, né, lá na pegada, você consegue sentir como que o seu oponente está. Mas você utiliza alguma outra técnica que você desenvolveu para aprimorar na sua luta, você consegue... Sim. A questão da deficiência visual traz pra gente também a capacidade da gente deixar de depender dos olhos e começar a contar mais com a questão do contato, tanto com o nosso oponente como com o espaço que a gente se encontra. Então, muitas das vezes, eu me identifico por isso aqui, ó, sola do pé. Então, assim, eu sei aonde eu estou pisando, como eu estou pisando, aonde eu devo pisar. Eu sempre faço a identificação do espaço antes, independente de onde eu entro. Eu passei por um processo de avaliação uma vez para exame de faixa preta. Nós tivemos que ir até o local um dia antes para poder reconhecer o tatame. Qual o grau da sua deficiência? Então, Stargardt não existe grau, até porque quem é portador de Stargardt sabe que não tem condição de ter um óculos de grau. O grau ele muda de acordo com uma noite de sono, estresse, alimentação, essas coisas. Então eu posso estar hoje com 3, amanhã com 2, depois da manhã 4. Questão de porcentagem, tem uma porcentagem? Tem, eu tenho 18% de uma, 20% da outra. Desta vez nós estamos aqui com a professora Rosana de Barros, professora de judô, muitos anos, atleta de nível de seleção brasileira e a proprietária da escola de judô Nippon, a qual o professor Bruno Dalmas faz parte, e gostaríamos de te ouvir um pouco sobre a história do Bruno, a pessoa Bruno, os exemplos que vocês têm aprendido com o professor Bruno. E o tempo é seu, professora Rosana. A princípio eu queria dar os parabéns pelo trabalho, né, porque a gente quando fala em inclusão é isso, dá oportunidade, né, a quem está aí superando suas limitações, os seus problemas, né, e que vem servir de exemplo, de inspiração para todo mundo, né. E em questão do Bruno, eu falo que ele lida muito bem com a perda de visão dele, até com o humor, como assim vocês. E eu acredito que a exemplo dele e como o Sensei Reinaldo também fazia, essa maneira positiva de lidar, de tratar com os seus limites, o judô vem auxiliando muito, porque o judô tem essa filosofia de superação, né? Superar os seus limites, ser hoje melhor que ontem e assim vai indo. Então essa positividade, essa maneira alegre com que ele trata a limitação dele, isso é uma verdadeira inspiração para ele. E é claro, essa troca de energia retorna para ele. Dessa vez agora nós iremos conversar um pouco, ouvir um pouco dos companheiros de treino, do Bruno, na modalidade de jiu-jitsu. Então, fiquem à vontade, fala um pouco aí como é o Bruno treinando jiu-jitsu. Treinar com o Bruno é diferente, né? A gente já treina judô junto e no jiu-jitsu a gente acaba aprendendo até se adaptar, porque ele acaba tendo com a deficiência, ele consegue achar meios, caminhos, né, para poder identificar o adversário, identificar pontos, e ele transmite isso pra gente, a gente consegue às vezes tentar usar dessas adaptações pra gente conseguir melhorar e evoluir, né, no dia a dia. A divisão das funções é por porcentagem de quanto você roda o seu número de carro. Quando você tudo, ela repassa para o sócio. E aí eles dividem esse lucro em porcentagem do número de carro que você tem. Esse que você opera. A gente não é dono da nota, só